Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 3. O que é ser pobre de espírito? Não devemos pensar que esta bem-aventurança seja um elogio à pobreza material. Jesus nunca teria qualificado de bem-aventurada, feliz, a pessoa que não tem o suficiente para a sua sobrevivência. Além disso, pobreza não é garantia de genuína espiritualidade. Ser pobre de espírito nada tem a ver com condição econômica, é condição da alma. Fala do ser humano que se percebe impotente e colocou toda a sua esperança em Deus. Feliz todo homem ou toda mulher que, diante da consciência de sua total carência e insuficiência, coloca toda a sua confiança e dependência em Deus, afirma o teólogo e comentarista bíblico William Barclay. O pobre de espírito, diante da sua total carência, possui o mais importante, o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus, afirma Jesus. O reino dos céus ou o reino de Deus são expressões sinônimas que simplesmente significam o governo de Deus. O reino de Deus é a soberania real de Deus em ação, é a vontade de Deus prevalecendo. Para o teólogo George Led, o reino de Deus é uma realidade espiritual presente, que diz respeito às mais profundas fontes da vida espiritual. Dessa forma, o reino dos céus não é apenas uma realidade futura a ser desfrutada, mas uma realidade presente para ser agora vivida. É verdade que Jesus veio para nos levar para o céu, mas também é verdade que Jesus trouxe o céu até nós, através da realidade presente do seu reino. Não seremos felizes apenas na glória, podemos ser felizes agora enquanto caminhamos rumo à eternidade. É Jesus quem promete. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Evangelho de João, capítulo 7, verso 38. A pobreza bem-aventurada diz respeito ao estado interior, um caráter da alma. São aqueles que, à semelhança do publicano na parábola contada por Jesus, reconhecem sua pobreza e necessidade espiritual. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas capítulo 18, verso 13. O publicano estava totalmente consciente da sua indignidade diante de Deus por sua total falência moral e espiritual. Ele foi humilde. Talvez a pobreza de espírito proposta por Jesus seja mais bem compreendida por humildade, em seu sentido mais exato e profundo. Ser humilde significa ter um conceito equilibrado, lúcido e correto de si mesmo. Se o tivéssemos, não nos perceberíamos como seres autônomos, autossuficientes e independentes. Não viveríamos de forma altiva, arrogante e soberba, mas eternamente carentes e necessitados da graça de Deus e do auxílio das outras pessoas, o auxílio do outro. Deus nos criou com o propósito de sermos dependentes. Escute isso. Deus nos criou com o propósito de sermos dependentes. John Stott afirma que Deus nos criou com uma eterna dependência dele e do nosso semelhante. Repito, Deus nos criou para uma eterna dependência dele e do nosso semelhante. Deus quer que dependamos dele, enquanto o diabo quer que dependamos de nós mesmos.
Afirmar que não precisamos de ninguém é uma farsa e evidência de falta de pobreza de espírito. Deus nos criou para uma eterna dependência de uns para com os outros. Onde não há humildade, o que sobra é idolatria de si mesmo. Dessa forma, a pobreza de espírito proposta por Jesus é um golpe fulminante em nossa presunção e no nosso senso de independência e autossuficiência. Tiago, escrevendo aos judeus convertidos a Cristo, espalhados por todo o Império Romano, afirma em sua carta, no capítulo 4 e verso 6. Ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Os soberbos não contarão com o favor de Deus, já que confiam unicamente em si, em sua moralidade, em suas capacidades. Onde mora o orgulho, não há espaço para a graça. Já o humilde receberá de Deus o seu favor, pois tem um coração e vida totalmente dependente do Criador. Repetimos que a verdadeira pobreza de espírito é aquela que, além de se perceber dependente e necessitado de Deus, se percebe da mesma forma em relação ao próximo. Estes que assim creem e assim vivem são mais felizes, são mais bem-aventurados, garante Jesus.